Jesus, amém? Trago um abraço para o pastor Silvio Macri, pastor lá da Igreja Batista Central, de Oswaldo Cruz, e fico feliz porque quando a gente é convidado a segunda vez, é porque não falamos besteira da primeira, né? Então, como estou voltando, então eu fico tranquilo, sei que não falei nenhuma besteira que comprometesse, né? Fico feliz também porque hoje não me boicotaram, né? Da outra vez que eu vim aqui, botaram um negócio aqui para ninguém me ver, né? Botaram um negócio do meu tamanho, quase. Aí ninguém me via direito, um negócio. Agora melhorou um pouquinho, eu sou um pouquinho mais alto que o culto, né? Então dá para falar com mais tranquilidade. E eu, porque fui boicotado, boicotei a minha esposa. Mas quando vim aqui, só lembrei de apresentar ela, já tinha agradecido. Aí voltei correndo para poder apresentar, mas dessa vez eu não vou esquecer. Pedi para ela se colocar de pé, ela está também com a minha sobrinha. A minha sobrinha está também ali, Luana, minha sobrinha, Thalita, minha esposa. Obrigado, pode sentar. Luana, minha sobrinha, é recém-convertida, aceitou Jesus para a esposa de um mês, né? E tem aí caminhado e acompanhado também o titio por onde ele está indo aí para pregar, ele está me acompanhando por aí nessas andanças, né? Mas está ali alocada conosco na Igreja Batista Central de Oswaldo Cruz. E durante essa semana, não sei se motivado pelo culto da família, motivado pelo congresso de família, eu resolvi também convidar meus pais, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, meu sobrinho, né, para almoçarem comigo domingo que vem lá em casa. Então, domingo que vem, vamos ter ali também um momento com a minha família, né, depois do culto vou estar indo para casa junto com meus familiares ali, para estar num momento ali, que é difícil às vezes conseguir reunir todo mundo. Meu irmão trabalha muito, né, minha mãe trabalha em Angra dos Reis, então às vezes é um pouco difícil conciliar e estar todo mundo, mas parece que dessa vez eu consegui, né? Todos nós conseguimos, então não estaria fazendo uma festa. Infelizmente, minha família ainda não serve ao Senhor, né? Eu sou o primeiro da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, e agora minha sobrinha está nessa batalha comigo aí também de oração, e eu tenho pedido ao Senhor que ela consiga ser o atalaia do Senhor, anunciar a palavra de salvação também ali para a avó dela, para o avô, pai, mãe e todo mundo. Eu creio que, como cantamos aqui, minha casa e eu, não só minha casa, eu, minha esposa e futuros filhos, mas a casa de onde sair também servirá ao Senhor em nome de Jesus. Mas vamos falar um pouquinho sobre inversão de prioridades. O pastor Roberto, quando me chamou, né, para já há alguns meses, né, inclusive, para estar falando sobre família, é um tema sempre atual dentro das igrejas, e principalmente na sociedade moderna. O ministro aqui falou muito bem das dificuldades de se manter uma família na presença de Deus, e realmente as lutas e o corre-corre do dia a dia fazem com que nós tenhamos a tendência de não priorizar aquilo que é prioridade. Eu me lembro que quando o pastor Joel, né, da primeira de João do Cruz, que estará falando aqui, que foi meu pastor e o pastor Neto também, chegou lá na igreja, eu era novo convertido, tinha uns meses de conversão. Ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça, parece uma coisa meio doida, mas muito interessante, que me faz refletir até hoje. Ele disse que a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Eu sei que parece meio doido, na hora todo mundo riu, mas eu depois fiquei ali mastigando aquele negócio. Eu falei, isso é verdade. A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante, porque às vezes nós sabemos o que de fato é mais importante, mas ainda que saibamos, não fazemos dela a coisa mais importante. Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Vou fazer uma pergunta aos irmãos. Quem teve a maior família na Bíblia? Não. Todo mundo sabia que todo mundo ia falar para mim. Teoricamente sim, né? Mas vou dizer por que não. Não está completamente errado não, mas Jacó também não. Quem mais?
Salomão. Salomão tinha 1000 mulheres, irmãos. Pô, camarada tinha 700 princesas e 300 concubinas. Vocês imaginam o seguinte: cada mulher judia naquela época tinha em média de 8 a 14 filhos, em média, naquela época. Vamos ser generosos com o pobre do Salomão e vamos dizer que cada uma das esposas teve apenas 2 filhos. Isso me rende aí 2.000 filhos, mais 1.000 mulheres. O cara era rei, né? Podia bancar tudo isso. O problema não era bancar 1.000 filhos, 2.000 filhos e 1.000 mulheres. O problema era ter que aturar 1.000 sogras. Aí que estava o problema do negócio. Aturar 1.000 sogras que era o problema, né? Era um homem de coragem. Mas graças a Deus por isso. Vamos ler Eclesiastes capítulo 2. Eu lerei do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: disse eu no meu coração: olha, venha, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isto era vaidade. Ao riso disse: está doido, e dá alegria. De que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Oremos. Obrigado, Senhor, porque essa igreja ela tem se preocupado com a família. E eu sei, ó Deus, que essa é uma preocupação que nasce no teu coração, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a como louvamos o teu nome aqui, como cantamos aqui, ó Deus, que de fato seja verdade, que a nossa família seja bênção, que aprendamos a amar a nossa família independente dos problemas que dela advêm. Ensina-nos, Senhor, a de fato vencer os obstáculos e a romper os grilhões, se necessário, com a sociedade, para que a nossa família esteja unida e coesa num só propósito, que é te adorar, te servir, Senhor. Que em nome de Jesus aprendamos, ó Pai, que de fato devemos priorizar, ó Deus, aquilo que é prioridade em nossas vidas, que é te servir e honrar a nossa família. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada um de nós aqui como teus servos, ó Pai, possamos nos ouvir, entender e aplicar aquilo que o teu Santo Espírito tem nos falado no decorrer desse culto e ainda há de nos falar. Que nessa hora, Deus, o teu Santo Espírito fale a corações com liberalidade. Que em nome de Jesus, ó Pai, que todas as palavras, ó Deus, do Valmir nessa hora sejam lançadas por terra, para que o teu Santo Espírito tenha fluir e autoridade a ministrar em corações e vidas nessa noite. Em nome de Jesus é o que nós te imploramos. Amém. Aí nós falamos do Salomão, e a gente brincou aqui que ele tinha a maior família. E a gente falou das mulheres de Salomão, falamos dos filhos de Salomão. A Bíblia, pelo menos eu não me recordo, eu pesquisei, mas não vi nenhuma lista de nomes de todos os filhos de Salomão, e eu imagino que não deve ter posto essa lista, porque devia ser muito extensa. Não devia dar para colocar lá no livro de Reis, de Crônicas. Talvez ia ter que criar o terceiro livro de Crônicas só para narrar a genealogia ali de Salomão. Então eu acho que até os autores ali dos livros de Crônicas devem ter falado: não, vamos deixar essa genealogia
de lá, porque é gente demais para a gente escrever, o braço vai doer, vai dar tendinite. Então vamos esquecer essa lista do nome dos filhos de Salomão. Vamos deixar a posteridade queimar a bufa aí para saber quantos filhos tinha Salomão. Não importa para a gente hoje saber quantos filhos tinha Salomão, mas algumas coisas do texto de Eclesiastes nos mostram que Salomão, apesar da Bíblia nos colocar como um homem sábio, que esse jovem Salomão, ao assumir o trono de Israel, depois do grande reinado de Davi, que até os dias de hoje é reverenciado pelos judeus, Salomão então tem ali um encontro com o Senhor, tem uma visão de Deus, e o Senhor pergunta: o que você quer? E aí Salomão faz aquele famoso pedido, ele fala: eu quero sabedoria. Aí Deus fala: olha, por que você não pediu ouro e prata? Por que você não pediu para vencer os seus adversários? Por que tu não pediu isso e aquilo? Eu vou te dar sabedoria e todas essas outras coisas. Então Deus ali acrescentou muito a Salomão, inclusive em sabedoria. A Bíblia fala que reis de outros lugares, inclusive a tão falada rainha de Sabá, vem de todas as distâncias possíveis para então ali poder falar com aquele rei, com aquele Salomão que falava e tinha uma sabedoria inexplicável para os homens daquela época. Porém, como o tema é andando na contramão, eu quero também andar um pouco na contramão e dizer que para mim Salomão, no que tange família, não era um sábio, mas sim um tolo. E talvez alguns se surpreendam ou até questionem essa afirmação, mas eu não tenho medo de repeti-la. Para mim, Salomão, como chefe de família, como um pai de família, como um marido, para mim Salomão não era sábio, mas sim um tolo. Era um tolo não porque tinha 1000 sogras, mas era um tolo porque não soube desfrutar de apenas uma mulher e das benéficos que essa única mulher poderia lhe dar. Salomão provavelmente tinha tantas mulheres, e mesmo alguns comentaristas bíblicos eu pude perceber que eles dizem que ele tinha tantas mulheres que ele não sabia o nome de todas elas, é claro. Então ele tinha alguns eunucos que cuidavam do palácio de suas mulheres, e que quando estava no dia de uma ir visitar-lhe, ele então, aquele eunuco mandava um recado: ao nome dessa tal. Deve ser muito estranho você acordar do lado de uma pessoa que você não conhece. E no dia seguinte você pensa: não, mas amanhã eu vou acordar com ela. Não, mas não vai, você já vai acordar com outro. E depois de amanhã com outro, depois de amanhã com outro, e com outro, e com outro. E quando você tivesse que de repente se deitar com aquela novamente, você já nem lembrava mais do rosto, do nome dela. Esse era o Salomão que a gente às vezes vê como um homem sábio, mas que no que tange a família, ele não foi nem um pouquinho sábio. No que tange a liderança da sua casa, ele não demonstrou sabedoria. E isso se vê também na sequência, na sua própria genealogia, quando vimos ali o seu filho Roboão, por imprudência e provavelmente por falta de um aconselhamento paterno, de um momento mais íntimo com o pai, para aprender ali os traquejos da política, da monarquia, fez ali então a divisão do reino do sul e reino do norte, porque não soube ouvir ali então o conselho daqueles anciãos. Mas o texto de Eclesiastes vai nos ensinar algumas coisas. Primeira coisa que me aprendo no texto de Eclesiastes é que o homem que escreve o livro de Eclesiastes, nós cremos que é Salomão, ele não era mais um menino. O Salomão que escreve o livro de Eclesiastes, com certeza não é o mesmo Salomão, no que tange idade ou maturidade, que escreveu o livro de Cantares, o livro de Cânticos ou Cantares de Salomão. Por que eu digo isso? Quando você lê Cantares de Salomão, você vê um jovem apaixonado, você vê um garoto, talvez um recém-saído da adolescência, que ficava ali correndo atrás da Sunamita. Um garoto apaixonado que galanteava mulheres, que galanteava a Sunamita, que fazia poemas para sua amada, que namorava, noivava, casava, ia para as núpcias com aquela mulher. Nós vemos um Salomão com o calor da paixão nas veias. E logo depois, acredito que já por volta ali dos seus 50 anos de idade, já um homem maduro, já um homem mais consciente, já não vendo mais que a paixão da mocidade é tão importante, mas reconhecendo a necessidade do amor, reconhecendo a necessidade do conselho, ele então escreve um outro livro também muito importante, que é o livro de Provérbios. Quem lê Provérbios e lê Cantares, às vezes pensa até que os autores são diferentes, mas não são. O livro de
Provérbios também foi escrito por Salomão, pelo menos na maior parte. E Salomão ali, com certeza, já é um homem maduro, já é um homem mais vivido, já é um homem consciente, certamente já era um pai de família, certamente já era um homem que lidava com as aflições e as dificuldades e o traquejo na política. E nós vemos ali o que ele mesmo, Salomão, que falava de mulheres no livro de Cantares, agora ele fala: tenha cuidado com aquela mulher que fica na esquina, tenha cuidado com as mulheres que se debruçam na janela. O mesmo Salomão que se empolgava com as mulheres, agora fala para a gente ter cuidado. Ele fala que a gente tem que ficar com o pé atrás, olha, não se deixa levar pelas aparências. E aí a idade chega, os anos se passam, quem lê lá o livro de 1 Reis, vai ver que Salomão então se corrompe por causa das mulheres, passa a adorar a outros deuses por causa das mulheres, das muitas mulheres que ele havia tido. E aí esse Salomão então ele escreve um poderosíssimo livro e que traz um legado maravilhoso e estupendo para nós, que é o livro de Eclesiastes. Aquele jovem Salomão que falava de mulheres em Cantares, que falava para ter cuidado em Provérbios, agora ele fala assim: procurei entre 100 mulheres uma que fosse justa, e nenhuma sequer encontrei. Ele já está com tanto medo do negócio que ele já fala com medo de mulher. Ele fala com medo porque ele se corrompe por causa das mulheres. E no meio dessa corrupção ele vai então se arrepender, eu creio nisso. E essa forma de arrependimento é expressa principalmente no livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes então ele vai começar falando de vaidades. E esse texto que nós lemos no capítulo 2 em especial, ele vai falar de coisas que ele havia feito, construído, possessões. Ele chega ao ponto de, no versículo 10, ele diz que tudo quanto os seus olhos desejaram, ele não lhes negou. Que tudo que seu coração desejou, ele não negou. Ou seja, todos os prazeres, tudo aquilo que ele quis fazer, todos os desejos, ele satisfez tudo aquilo. Independente se era lícito ou não, independente se era vontade de Deus ou não, independente se era pecado ou não, independente se iria ferir a sua família ou não. E a primeira coisa que me chama a atenção nisso está entre o versículo 4 e o versículo 6, que ele diz: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com ele os bosques, em que reverdeciam as árvores. A primeira coisa que eu vejo nessa inversão de prioridades de Salomão é que a prioridade de Salomão não estava na família dele, não estava em servir a Deus, mas a prioridade de Salomão era construir. A prioridade de Salomão era trabalhar, era realizar coisas. Salomão provavelmente ficava intertido ali nas suas obras e ali dando pitaco: não, aqui não está legal, aqui ficou ruim, vamos trocar esse piso, vamos botar uma janela mais bonita, Provavelmente ele ficava ali dando os seus palpites enquanto construía ali o templo do Senhor, enquanto construía os seus palácios, enquanto construía os palácios para suas esposas e tantas outras construções que o próprio Salomão vai declarar que ele fazia. E a primeira coisa que me chama a atenção disso, quando trago isso para a nossa realidade de família, é a seguinte: quem trabalha muito não tem tempo para a família. E esse daí é o calcanhar de aquele de muito pai de família, principalmente. Tem algumas mães de família que infelizmente também me parece que estão tendenciando também para esse erro. Mas quando eu falo dessa realidade, eu não digo só do meio secular, mas falo dessa realidade dentro das igrejas. Pais de famílias que priorizam o trabalho em detrimento à sua casa. Pais de família que fazem os seus trabalhos seculares no dia a dia, do seu trabalho, quase um ministério, porque não tem tempo para a família. E aí você pode estar pensando, aí você que faz esse tipo de coisa, pode estar pensando: Valmir, mas eu preciso trabalhar. Valmir, eu preciso levar o pão de cada dia para dentro da minha casa. Meu irmão, não discordo de você. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é a seguinte: quem te dá, você pode até trabalhar, mas quem tem que te dar o sustento é o Senhor. A gente precisa aprender a viver em dependência de Deus. Quando eu trabalho, eu sou siderúrgico. Eu trabalho numa grande siderúrgica da América, do mundo,
numa multinacional. E eu vou fazer uma propaganda, eu trabalho na Gerdau. Uma propaganda, se não quiser comprar uns ferros, você pode comprar na Gerdau, vocês garantem a minha empregabilidade. Tá? E trabalhando lá na Gerdau, quando eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhava em horários de turnos. Né? O meu horário funcionava da seguinte forma: eu trabalhava durante 6 dias, no horário de 8 da manhã às 4 da tarde, e folgava 2. Aí depois trabalhava mais 6 dias no horário de 4 da tarde até meia-noite. Aí folgava mais 2. Depois eu trabalhava de meia-noite às 8 da manhã e folgava mais 2. E nisso, irmãos, era 6 por 2. Então, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval, Ano Novo, aniversário, o que fosse, eu trabalhava. Aí eu quero estar domingo à noite na igreja. Esse domingo não dá, estou trabalhando. E quero estar domingo de manhã na igreja. Não dá, esse domingo estou trabalhando. Ah, fui convidado para pregar no sábado no congresso adolescente da primeira igreja de Jorge Maria. Não dá, eu estava trabalhando. Era complicado, eu tinha que andar com um calendáriozinho no bolso, na carteira, para saber todos os meus horários de trabalho para poder marcar alguma coisa. Perdão, e perdi viagens de família, e perdi almoços de família, e perdi muitos momentos importantes com a minha família. Estava ganhando dinheiro. Mas chegou um momento que eu tive que fazer uma opção entre continuar ganhando um dinheiro além, ou de repente ganhar um pouco menos, mas poder ter mais tempo para minha esposa. Ter mais, na época eu não era casado, mas ter mais tempo para minha noiva, né? E ter mais tempo para o meu ministério, para minha família, meu pai, minha mãe, na época, de uma maneira geral. E eu não pensei 2 vezes. Eu não titubeei. Falei, olha, eu quero sair do turno e vou perder dinheiro, eu sei, mas eu quero sair. Perdi um dinheiro bom, perdi quase 40% daquilo que eu ganhava. Perdi um bom dinheiro. Mas não dia sequer eu me arrependo disso. Graças a Deus, depois eu já fui promovido, já estou ganhando até mais do que eu ganhava na época. Mas quando foi no meio desse ano, eu recebi uma nova proposta. E nessa nova proposta, eu iria receber praticamente o dobro, ou talvez um pouco mais do que o dobro, do que ganho hoje. Mas eu ia ter que voltar para quê? O turno. Aquele horário doido. E ali no meu coração eu falei, ô Senhor, que tentação é essa? Né? Eu lembrei até de um corinho, né, que quando eu me converti, eu estava muito na rádio, falava assim, a prova está doendo, Jesus. Ela me faz chorar. Eu falei, ô Jesus, me dá uma vitória, Senhor. Eu falei, Senhor, agora. Senhor. E aí eu orei a Deus, mas no meu coração eu não queria aceitar aquilo. Eu falei, não, Senhor, eu sei que o Senhor vai abrir uma porta para que coisas aconteçam. Sentei com a minha esposa, já minha esposa, né? Então sentei com a Carita e falei, e aí, o que você acha? Eu não ia gostar não. Eu prefiro ficar no AP, a gente rebola daqui, rebola dali, e não paga esse mês, paga no outro, e paga um pouquinho mais de juros, paga atrasado, mas não vamos não. Não vamos voltar para esse negócio de turno não. Gosto de dormir do lado da minha esposa gosta de dormir do meu lado, eu não ronco nem ela, então graças a Deus por isso. Né? Eu sei que não ronco que ela já me falou, né? E eu e ela não ronco porque eu vejo, então graças a Deus por isso dá para a gente dormir tranquilo. E eu disse não. A proposta era tentadora? Era. Por quê? Porque de repente eu ia poder comprar uma casa melhor, de repente eu ia poder comprar um carro melhor, de repente eu ia poder dar uma condição de vida para ela melhor, pelos filhos que pela fé ainda virão uma condição melhor. Mas eu ia perder o contato com ela. Porque quando eu chegasse de manhã, depois do horário de 4 da meia-noite, ela estava já no trabalho. E aí eu ia dormir até 10 horas da noite, que era até 9 horas da noite, que era a hora que eu ia ter que pegar o ônibus para voltar para o trabalho, porque eu moro no Engenho Novo, moro lá na rua do pastor Reginaldo, né? E trabalho lá em Santa Cruz. Então eu ia ter que sair, quando eu tivesse saído de casa, eu ainda nem teria chego da faculdade. Eu não haveria durante pelo menos 6 dias. E depois eu ia ter 2 dias de folga, que poderia ser uma terça e uma quarta, que ela ia passar o dia inteiro trabalhando. E eu só haveria às 11 horas da noite, quando ela chegasse da faculdade, cansada para dormir. Eu não posso entender que o meu trabalho eu não posso nunca colocar o meu trabalho à frente da minha esposa. Eu ainda não tenho filhos, mas para papai e mamãe que já os têm, você nunca pode botar o seu trabalho à frente do seu relacionamento com seus filhos.
Eu tenho um camarada de trabalho lá que ele é crente, né? Ele é da Assembleia de Deus, é um homem de Deus realmente. E ele fala para mim, Valmir, ele agora voltou a estudar, está fazendo faculdade. E ele, Valmir, olha, eu chego, saio do trabalho, vou direto para a faculdade. E eu chego na faculdade ali, 10 e pouca, quase 11 horas. Meu filho não vai dormir sem antes me dar um abraço, brincar pelo menos meia horinha comigo e dormir. E eu chego exausto, eu chego morto. Tem dia que eu penso em só tomar um banho, deitar na cama e acabou. Mas quando eu vejo meu filho ali acordado, caindo pelas tabelas, mas ansioso para me ver, ansioso para brincar comigo, eu não posso abrir mão disso. E aí eu sento ali, eu brinco, me divirto, estou exausto. Sento, me divirto, brinco com ele de cavalinho, do que ele quiser. E aí ele cansa também, eu canso de um lado, ele cansa do outro, ele cai para um lado, eu caio para o outro. E às vezes a gente cai no carpete da sala mesmo, nós dois ali dormindo, aí a mulher vem, pega ele no colo, bota ele na caminha, me acorda, eu vou tomar um banho e deitar. Mas eu não perco o convívio, não perca, não abra mão do convívio com seus filhos. O mundo de hoje, se você não tiver convívio com seu filho, o coleguinha da escola vai ter, e nem sempre o coleguinha da escola é o melhor exemplo para o seu filho. Se você não tiver convívio com seu filho, talvez o vizinho vá ter mais do que você. E talvez o seu filho vá ver no vizinho muito mais um pai, uma mãe do que vem em você. Nós não podemos abrir mão disso por motivo nenhum. A prioridade é colocar a família sempre à frente do seu trabalho. Mas eu não vou ter condições de, de repente, dar a melhor escola para ele. Não tem problema, meu irmão. Não dê a melhor, dê que você tem condições de dar. Porque a melhor coisa, a melhor educação que ele vai ter não é estudar na melhor escola, mas é conviver com você. É estar andando do teu lado, é estar ouvindo os teus conselhos, é você poder chorar junto com ele, é você poder ouvir para ele quando ele fala, pai, eu estou gostando de uma menininha. É você poder ouvir da sua filha, papai, eu estou gostando de um menininho. Eu penso em ter filha, eu vou ter uma dificuldade de ouvir isso dela. Eu me ajude. Mas a gente vai ter que acostumar com esse negócio aí. Não tem jeito. Né? A gente não cria filho pra gente cria filho pro mundo, não tem jeito. Mas a gente tem que dar ali o alicerce, a gente tem que dar a explicação, a gente tem que conversar, a gente tem que apoiar, a gente tem que explicar. Porque se eu não explicar, sabe quem vai explicar? É aquela menina lá que faz o programa de sexo, não sei o que, na TV. Eu esqueci até o nome do programa lá. Uma menina lourinha que faz um programa na Globo. Fernanda Lima, é isso. E aí quem vai falar de sexo para o teu filho vai ser ela. Quem vai falar de sexo para o teu filho vai ser uma sexóloga que fala num canal desse qualquer da vida, no altas horas, que passa de madrugada. Ou vai ser na internet eles fuçando alguma coisa sobre o assunto. E aí não tem parâmetros cristãos, não tem responsabilidade, não tem compromisso, não tem nada. Não tem sentimento, é um negócio frio, vazio. Qual é a consequência disso? Gravidez precoce, interrompimento de estudos e todas as consequências que vêm depois disso. Isso para não falar coisa pior, AIDS, coisas desse tipo. Nós não podemos abrir mão do relacionamento familiar por não ter tempo, irmão. Tempo quem faz somos nós. Não, eu trabalho de segunda a sexta, mas sábado eu faço um frete, domingo eu faço um bico, não sei o quê. Meu irmão, abre mão do frete, abre mão do bico. Valmir, mas eu vou ter que deixar de pagar a escola do meu filho. Meu irmão, em nome de Jesus. Pode parecer duro que eu vou te falar, mas se você tiver que de repente botar a tua filha numa escola de menor qualidade, tiver que pagar um plano de saúde, de repente não o melhor, se você não tiver condições de dar o melhor, porque você está trabalhando muito para poder dar o melhor, e você tiver que ter que trabalhar mesmo para não dar o melhor, dá o que você tem condições. Porque eu não tenho dúvidas no meu coração que o melhor que você pode dar para o seu filho é estar com ele. O melhor que você pode dar para a sua esposa é estar com ela. O melhor que você pode dar para o seu marido é estar com ele. Esposa que não dá atenção ao marido, deixa eu dizer uma coisa, vai ter quem dê. Vai ter quem dê. Se você não dá atenção devida para o seu marido, muitos anos em nossa igreja a gente teve medo de dizer isso. Irmão, a gente não pode hoje ter mais medo de falar sobre adultério. Ele é real. Ele acontece. E não acontece só na casa do vizinho, não. E não acontece só no parente distante, não. Se não vigiar, acontece na casa da gente. Não pense que você é super-homem, não pense que você é Mulher Maravilha, porque não somos. Paulo, quando vai falar para Timóteo, ele fala, foge das paixões da carne. Ele não manda enfrentar. Quando a Bíblia vai
correr mais devagar. Na quarta tu já não vai dar mais nem uma corrida, tu vai trotando ali, fazendo cúpia. Na quinta tu vai caminhar, na sexta, estou cansado. Já era, caiu. Você vai pecar. Principalmente quando essa tentação vir num momento de crise na família, num momento de crise no casamento. E não pense você que você não vai passar, porque vai, todo mundo passa. E é normal. O problema não é a crise, o problema é não passar por ela, o problema é não vencê-la. O problema é se estagnar nela e abandonar o barco. Aí está o problema. A crise é normal. A crise é natural. Então não dá brecha para o diabo não, meu irmão. E deixa eu te dizer uma coisa agora séria. Se você tem um trabalho, seja homem ou mulher, e no teu trabalho você tem uma pessoa que está te tentando, que está te cantando, que está te azucrinando, que está te perturbando, meu irmão, primeira coisa, abre o jogo com teu marido, abre o jogo com a tua esposa. E marido e esposa, tenha maturidade para ouvir. Tenha maturidade para ouvir. Olha, amor, tem um camarada lá no trabalho, ele está me perturbando, e eu sei lá, o cara está demais. Não pensa besteira da tua esposa, não, está sendo sincera. Nós somos fracos. Tenha maturidade para ajudar, para apoiar. Ora com ele e vai lá falar com sem vergonha também. Fala, rapaz, minha esposa, minha mulher, que negócio é esse? Está doido? Que negócio é esse que está iniciando minha esposa, rapaz? Vai lá dar um apertão do cidadão, esposa, mesma coisa. Eu lembro uma vez que eu ouvi a esposa do pastor, ela estava falando na rádio que tinha uma irmãzinha lá da igreja que parece que estava dando lá, né, um molezinho lá pro marido dela, pastor da igreja. E aí ela percebeu, mas ela percebeu o fulano dela, e o marido chamou ela, mulher, fulaninha tá meio esquisita comigo, eu estou preocupado e tal, pode deixar ela assim comigo. Pode deixar. Aí quando ela disse, eu falei, ela foi lá dar um tapa na menina. Não foi nada, sabe o que ela fez? Fez da menina a melhor amiga. Botou brasa viva na cabeça dela, queimou a consciência dela. Você agora é minha amiga. Botou ela do lado, eu vou te apoiar, nem lá na casada, eu vou te apoiar, teu casamento vai se levantar, e tá. E um ano e pouco depois a menina já não queria mais saber do pastor, estava bem no casamento de volta, de novo, e abriu o coração para ela, eu queria te pedir perdão, porque um ano e pouco, 2 anos atrás, eu cobicei teu marido, eu queria roubar o pastor de você. Ela, eu sei disso. Que isso, sabe? Eu sei, por isso que eu fiz você, meu amigo. Glória a Deus, você está curada, está tudo bem. É assim que funciona, irmão. Eu estou falando, sei lá, dar um tapa na menina, ou você dá um tapa no cara, não. Eu estou falando que você tem que mostrar que você é o homem da casa, que você é a mulher da casa. E ninguém pode entrar lá dentro da tua casa e querer te tirar de lá, não. Você tem que mostrar o teu espaço. Não deixa ninguém tomar o que é teu, não. Mas o texto continua. Mas antes disso eu quero ler um versículo que fala sobre a ansiedade que todos nós conhecemos. Vamos ler Mateus capítulo 6. A gente fica ansioso por causa de trabalho. A gente fica ansioso com um ganha-pão. Não, mas se eu não fizer isso, eu não pago minhas contas. Vamos ver, se eu não fizer isso, eu não consigo resolver os problemas da minha família. Vamos ver, se eu não fizer isso, eu não me desdobrar, se eu não trabalhar com doido, eu não vou conseguir honrar com meus compromissos. Primeiro, diminui teus compromissos. Capítulo 6, versículo 25 até o 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Quem me dera. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Se você acha que o teu sustento vem do teu trabalho, você é um homem de pouca fé. Se você acha que, mas eu sou mãe solteira, meu marido me abandonou, eu preciso trabalhar, eu entendo todas as necessidades sociais, eu não sou um alienado. Eu sei das necessidades sociais e que às vezes a gente precisa se desdobrar realmente para dar uma vida melhor. Eu não estou dizendo o contrário disso, mas eu quero dizer o seguinte:
Você pode trabalhar feito um doido, mas você tem que ter sempre em mente: quem te dá o sustento é Deus. O meu chefe uma vez chegou para mim e falou bem assim: Marconi, se proceder assim, a empresa entra em crise, você é mandado embora e vai passar fome e vai ter dificuldade. Isso aqui eu não assim, vou não, mas eu não vou mesmo, porque isso aqui é o meu trabalho, é daqui que eu tiro o dinheiro, é daqui que eu tiro o meu suor, porém meu sustento vem do Senhor, o meu sustento vem de Deus. Sabe, Davi vai dizer: fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. Eu nunca vou passar por isso, porque o meu Deus é fiel. Amém? Segunda parte, tem uma outra, versículo 10. Deixa eu voltar lá para o texto que eu estou lá em Mateus ainda. Versículo 10, Salomão vai dizer o seguinte: e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Salomão tinha a prioridade de trabalhar, e a segunda prioridade de Salomão estava em satisfazer os seus próprios desejos. Salomão não pensa em dar uma escola melhor, Salomão não pensa em dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, Salomão não pensa em participar mais da vida dos seus filhos, Salomão não pensava em de repente jogar lá no futebol, com o seu roupãozinho, ele não pensa de repente em ver a feira de artesanato lá que a esposa dele preparou, ele não está envolvido com a família, mas ele está envolvido com os seus próprios interesses. Ele vai dizer que tudo que os olhos dele desejaram, ele não lhes negou. E pensando no seguinte: nós não estamos falando de um homem qualquer, que eu não posso olhar para um montão de coisas e desejar, mas eu não vou conseguir ter, porque meu dinheiro não vai dar, porque muita coisa acontece que eu não vou ter. Mas o rei Salomão podia. Se ele olhasse para uma mulher e quisesse aquela mulher, qual é a mulher que não queria ter um rei como marido? Morar num palácio, ele ia ter. Se ele quisesse ouro e prata, era só ele mandar lá o serviçal dele pegar. O próprio pai dele deixa uma herança em ouro e prata inestimável para a construção do templo, é verdade, mas ele construiu porque quis. Ele podia comer, não, esse dinheiro lá do meu bolso, vou fazer um dinheirinho aqui que eu vou fazer uns negócios para mim e acabou. Mas não, Salomão, ele estava preocupado só com a vida dele, ele era egocêntrico, e isso aprende. Uma coisa que fica clara para mim é a seguinte: tem pai e mãe que é egoísta, tem pai e mãe que quer realizar os desejos do seu coração nos filhos, porque de repente não conseguiram realizar quando eram mais novos. Aí o meu sonho era ser oficial do exército, vendo eu me formando lá, na Academia Militar das Mulheres Negras, no Instituto Militar de olha, oficial, que coisa, meu sonho isso, maravilha. Eu não realizei porque a minha namorada engravidou e eu tive que casar, e aí foi tudo muito mais difícil, eu não consegui realizar isso, mas o meu filho vai ser. Que isso? Tu já conversou com ele se é isso que ele quer? Tu já levou um bate-papo com ele, perguntou para ele: meu filho, o que você quer carreira militar? De repente o garoto está pensando em ser arquiteto, está pensando em ser médico, está pensando em, sei lá, em ser professor, ele está pensando em ser tanta coisa, menos militar. Mas você está projetando todo um futuro que não tem a ver com ele. E aí o pai, às vezes, força o garoto aquilo. Prioriza os seus sonhos em detrimento do deles. Prioriza os seus desejos em detrimento do deles. É claro que pai e mãe tem que orientar. Eu lembro que quando tem muita criança que às vezes chega: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser catador de latinha. Tem criança que diz essas coisas assim, vê o cara lá catando latinha, sei lá, né? Com todo respeito aos catadores de latinha, um trabalho honesto, digno como qualquer um. Mas eu tenho certeza que nem o pai, o catador de latinha, não quer que o filho seja um catador de latinha, porque é uma vida muito difícil, é uma vida muito sofrida, apesar de ser um trabalho digno. Mas aí a criança fala, e aí o pai, é claro, a mãe tem que orientar: não, meu filho, mas olha só e tal. E quando vai crescendo, a gente vai orientando, vai tentando, botar num cursinho, numa coisa assim, apoiar e tal, ensinar, para que ele
possa então, claro que você pode falar, olha, se de repente você for por essa carreira, talvez seja uma boa opção, essa carreira está muito boa no mercado de hoje, ela está atendendo, bacana, legal, salutar fazer isso, mas nunca forçar a barra, nunca exigir que seja aquilo. O sonho do meu pai sempre foi que eu fosse militar, mas o sonho maior dele é que eu fosse uma pessoa realizada. Meu pai nunca me impôs ser militar. E no início eu até acreditei na história, fiz umas provas aqui, umas provas ali, e depois eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida não, e desisti. E eu nunca fui cobrado por isso, e meu pai e minha mãe não são frustrados, pelo contrário. Eles veem em mim algo muito bom, graças a Deus eu e minha esposa temos a nossa casa, temos o nosso carro, estamos construindo as coisas juntos, temos caminhado, temos sobrevivido e vivido bem, temos passeado, saído, nos divertido, viajado, e eles são felizes com isso. Meu pai e minha mãe são felizes com isso. Você não precisa obrigar seu filho a realizar os sonhos que você não teve realizados. Você precisa indicar para ele o caminho a seguir. Você precisa mostrar para ele qual é a prioridade, o que ele deve fazer. Você tem que mostrar o norte para ele. Mas quem vai trilhar aquele caminho é ele. Não é você. Não exija dele algo que você não pode fazer. Tem pai e mãe que acham que estão dando tudo para o filho, está resolvendo o problema dele. Então, meu filho tem tudo. Você abre o quarto dele, ele tem videogame, tem autorama. Acho que autorama nem existe mais. Autorama era na minha época de infância, não deve existir. Não, autorama não, né? Mas tem lá, o videogame da última geração, né? Tem o helicóptero que voa lá, com controle remoto. Já ouvi um cara, um neto, né? Acredito? Um helicóptero voando mesmo, sem fio, sem nada, o cara com controle remoto, o negócio voando. Eu falei, caralho, que negócio legal, cara. Eu até fiquei com vontade de comprar um desse pra mim também, achei muito bacana. Aquele aviãozinho voando lá sozinho, achei legal. E aí, e talvez você fale, não, meu filho tem tudo no quarto dele, meu filho estuda na escola mais cara, meu filho isso, meu filho aquilo. Meu irmão, não é isso que vai resolver o problema do filho. Se fosse isso, a gente não via lá na Zona Sul, na Barra da Tijuca, tanto filho envolvido com drogas, tanto filho envolvido com violência, tanto filho envolvido com roubo, com assassinato, latrocínio e tantas coisas. A Zona Sul hoje e a Barra da Tijuca, infelizmente, tem uma juventude extremamente transviada, uma juventude muito entregue às drogas e a todas as mazelas da sociedade pós-moderna. Porque o pai e a mãe estão investindo o tempo naquilo que não é prioridade. E às vezes estão investindo o tempo, sabe em quê? Não é nem só no trabalho, mas é realizando os próprios sonhos, os próprios desejos. Mano, cadê seu pai? Seu pai? Não, meu pai e minha mãe foram viajar, estão fazendo um tour lá pela Europa. Aí você, não, eu tenho que estudar. Não, vai com o teu filho. É claro, tem que ter o momento do marido e da esposa também. Não leva teu filho para tudo, não. Deixa, às vezes, teu filho lá com a sogra, né, com a vovó, com o vovô lá, e vai passear com a tua esposa, você e ela também. Vai fazer um jantarzinho, você e ela, vai viajar. Tem pai e mãe que tem casal, depois que tem filho, esquece disso. Acha que tem que viver para os filhos. Não cai nessa não, meu. Teu filho vai casar e vai embora. Mas você vai ficar lá do lado daquela velha até que Deus leve um dos dois. Você vai ficar dela lá até o final, meu. E não faz aquela covardia de trocar por uma de 20 depois de 30 anos, 40 anos de casado, não. Isso é covardia. Isso é covardia. Né? Aí pega lá a menina novinha, enxuta, né, filezinho, não, agora eu quero um carro 0 quilômetro. Não, sai dessa, meu. Fica com aquela mulher dali que está do teu lado comendo aquele pão duro no dia a dia, sofrendo junto contigo, e agora na hora de comer o mel, na hora de desfrutar das delícias da vida, o filho casou, aí tu vai e chuta ela. Larga de ser sem vergonha, deixa de ser picareta, bota a cabeça no lugar. A gente tem que priorizar aquilo que é prioridade, não pode abandonar filho a erro, mas também não pode deixar de curtir o casamento. Curta seus filhos, curta seus casamentos. Salomão, lá no capítulo 13, só virar um pouquinho, ele vai dizer que há tempo para quê? Para tudo. Há tempo para tudo. Basta você saber dosar. Basta você saber policiar. Eu fiquei sabendo que tem pai e mãe que é tão ocupado,
é tão viagem, tanto lado todo para isso, para aquilo, que para o filho falar tem que marcar horário na agenda. Não é mentira. Não é mentira. Você acha que esse garoto vai ser uma bênção? Olha, que Deus queira que queira, porque a tendência natural é que ele não seja. Terceira e última coisa, está no capítulo de 1 Reis. Vamos voltar um pouquinho, ainda falando de Salomão, e vamos lá em 1 Reis, capítulo 11. Capítulo 11, a partir do versículo 1 até o 8, diz assim a palavra do nosso Deus. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, e Etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto em Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrifício, e sacrificavam a seus deuses. Salomão era um homem sábio. Salomão era um homem que no início da vida pediu a coisa mais preciosa que ele poderia pedir ao Senhor. Infelizmente nós não pedimos isso. A gente vai à igreja, ele pede cura, pede prosperidade, pede maravilha, pede para trazer o marido de volta em 3 dias, tá? A pessoa lá, tem igreja agora para fazer isso também. Depende do culto, dependendo do culto, faz tudo. E aí, tem gente que vai atrás dessas coisas. Salomão queria sabedoria, e Deus deu a sabedoria para ele. Deus abençoou a vida de Salomão, deu sabedoria, e ele governou durante 40 anos aquele povo com muita sabedoria, com muita integridade. Construiu um palácio para ele, construiu o templo do Senhor, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Salomão foi um rei extraordinário, mas a Bíblia vai dizer aqui, como acabamos de ler, que na sua velhice, por causa das suas muitas mulheres, ele perverteu o seu coração e passou a adorar outros deuses. Terceira e última coisa que a gente tem que aprender é que a prioridade da nossa família está em servir ao Senhor. A nossa prioridade não está no trabalho. A nossa prioridade não está em fazer coisas para os outros ou até mesmo para Deus. A nossa prioridade não está em agradar o nosso próprio eu, e a nossa prioridade não está em satisfazer os nossos próprios desejos, mas sim o desejo do companheiro. A nossa prioridade está em servir ao Senhor. Família que serve ao Senhor junta, unida, coesa, nunca vai ruir. Deixa eu te dizer uma coisa, não é família que está na presença de Deus, família que se edifica na presença de Deus, família que está firme em Jesus, não é família que vem junto para a igreja, não. Porque se trazer filho para a igreja fosse sinônimo de evangelização, a gente não tinha filho desviado. Se trazer família para a igreja, se trazer filho, uma esposa, marido para a igreja, fosse sinônimo de edificação familiar, a gente não tinha divórcio. Estar aos pés do Senhor e ter um compromisso de prioridade com a família do Senhor é viver o cristianismo dentro de casa. E deixa eu dizer uma coisa, não adianta você viver o cristianismo na igreja de uma maneira e em casa de outra, porque o teu filho não é burro, não. Ele pode ser pequeno, ele pode não entender, mas um dia ele vai crescer e ele vai entender. E se você for um mau caráter, ele vai ver que você é um mau caráter.
Não adianta usar máscara dentro da igreja, não. Tem até aquela historinha do garoto, o pai, né, que chega na igreja de terno, gravata, a Bíblia grande, dá glória a Deus, né? E chega lá com a sua família. E aí estava ali aquele pai conversando com o pastor da igreja. Ô pastor, a minha família é uma bênção, né? E tudo acontece, e não sei o quê, contando ali as suas virtudes, né? E aí chega o filho, papai, né? Quando ele conversar, ô meu filho, pode falar, diga abençoado de Deus, prosperidade do Senhor, herança do nosso Deus. E daí abençoando o filho, né? E o filho olhando assim para ele, esse. E daqui a pouco aquele filho, papai, a gente pode vir morar aqui na igreja, papai? Aí tá vendo como é que essa criança é uma bênção? Essa criança quer morar até na igreja, pastor, que coisa maravilhosa, né? Aí o pai chega aí, e o pastor ele por que você quer morar na igreja, meu filho? Por que você quer morar na igreja? Porque papai aqui na igreja é tão bom. Papai aqui na igreja é tão bom. Lá em casa ele é uma peste. Ele é uma praga. Aqui eu sou abençoado de Deus, lá eu sou um capetinha. Meu irmão, não chama teu filho de capetinha, não. Não chama teu filho de burro, não. Você é muito burro. Não tem paciência. Né? A ministra aqui deu um conselho que o pastor geral deu: enche a boca d'água, meu irmão. Se eu não tenho o que falar, enche a boca d'água, fica de boca fechada. A palavra de Deus declara que como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Seu filho está tendo dificuldade, ele não é burro, não. Ele está tendo dificuldade, senta do lado dele e explica, conversa. Mas se ele não entendeu, explica de novo. Mas se ele não entendeu, explica de novo. Explica quantas vezes for necessário. Se você não estivesse fazendo você entender, chama a tua esposa, me ajuda aqui, senta do meu lado. Vamos tentar ensinar isso aqui para ele. Não existe burro. Burro para mim é quem chama alguém de burro. E tem pai e mãe que amaldiçoa o filho dizendo isso. Meu filho é uma praga. Aí amanhã ele está doente, está com uma doença incurável. Senhor, cura meu filho. Mas ele não era uma praga. Eu estou te livrando da praga. Tem pai e mãe que não sabe o que fala. Servir a Deus com a sua família, sabe o que é? É ter a família aqui, aos pés do Senhor. E não é aqui quando eu falo no sentido igreja, não. É em casa. É quando na hora da refeição, em vez de cada um pegar seu prato para sentar na frente lá do ídolo do lar, né, a imagem que fala lá, a televisão, né, a besta que é mestre da sala, antes de você fazer isso, fala assim: não, sai daí, vamos sentar aqui na mesa. Mas pai, está passando o que eu quero. Sentar aqui na mesa, do ladinho, bonito. Vamos conversar, vamos dialogar. Como é que foi o seu dia? O que você fez hoje? Como é que está o negócio? Entendeu? Vamos bater papo, vamos orar aqui à mesa. Senhor, obrigado pela refeição, obrigado pela despensa cheia ou vazia. Glória ao teu nome por isso. E pede para o teu filho orar. Tem pai que acha que só se ele não orar, Deus não ouve, Deus não recebe. Não, eu sou o chefe do lar. Eu sou o sacerdote da minha casa. Amém, meu irmão? Mas a tua esposa é sacerdotisa, o teu filho é sacerdote, que a palavra de Deus diz, e nós cremos como protestantes, que é um dos princípios da reforma, o sacerdócio universal do crente. Então todos nós somos sacerdotes. Então a oração que você vai fazer tem o mesmo efeito no céu que a oração que a tua esposa vai fazer. E vou dizer até mais: se teu filho for pequenino, a oração dele tem até mais efeito. A palavra de Deus diz que da boca dos pequeninos sai perfeito louvor. Então, de repente, é melhor até não calar a boca, está todo contaminado mesmo com o pecado, deixa teu filho orar que ele está mais limpinho, a oração sobe mais rápido. Então a gente tem que começar a se abrir e permitir que Deus entre no nosso lar. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 3, 14, que eis que estou à porta aí. Se alguém abrir, eu entrarei e eu vou comer com vocês. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou sentar à mesa com vocês. Eu vou participar das refeições. Sabe por que ele fala entrarei e cearei? Porque para o judeu a coisa mais sagrada era o momento da refeição. Era uma coisa muito séria estar sentado à mesa com o judeu, até hoje inclusive. Você não entra na casa de judeu para fazer a refeição se você não for uma pessoa de confiança. Se você não for uma pessoa que ele está disposta a abrir o coração para você.
Até hoje o judeu age assim. Quando Jesus fala entrarei e serei, ele está falando assim: eu quero participar dos momentos mais íntimos da tua casa. Eu quero participar dos momentos mais íntimos da tua vida. Eu quero participar dos menores detalhes da sua vida. Meu filho vai fazer vestibular. Filho, vamos orar. Vamos perguntar a vontade de Deus. O que você tem que fazer? Qual faculdade você tem que se inscrever? Qual curso você tem que fazer? Vamos colocar diante do Senhor. Minha esposa vai procurar emprego. Vamos orar ao Senhor para que Ele dê aquilo que Ele tem de melhor para você. Vamos colocar diante de Deus. Ela achou um emprego. Vamos ver se é a vontade de Deus esse emprego mesmo. Mas está precisando, meu irmão, está precisando de Jesus. Porque se você tiver Jesus, você tem tudo. Tudo que vier é a mais. É buscar primeiro o reino e todas as coisas serão o quê? Vem no pacote. Quando você busca primeiro o Senhor, as outras coisas vêm no pacote. A gente tem que aprender a entender que a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Quando conseguimos entender essa verdade, a nossa família vai ter problema. Porque problema todas as famílias têm. A nossa família vai ter lutas, porque toda família tem. Mas independente dos problemas e das lutas que passemos em nossa família, certamente sairemos vitoriosos. E aí aquela palavra de Romanos capítulo 8 vai se cumprir em nossas vidas. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Amém? Queria encerrar contando uma rápida história, porque eu acho esse testemunho com relação à família fabuloso. Eu tive um professor no seminário, o Beto também teve, pastor Álvaro Trindade, depois é um pastor congregacional. Ele contou uma história sobre os filhos dele que eu fiquei fabuloso, eu achei fabuloso. Ele tem 3 filhos, se não me engano, são 3 meses. Ele tem 3 filhos. Ele falou assim: eu nunca dei tempo aos meus filhos para aceitar Jesus na igreja, porque eu pregava o evangelho para eles em casa, eu evangelizava eles, eu orava com eles, eu lia a Bíblia com eles, eu fazia apelo com eles, e todos eles aceitaram Jesus comigo. E ele falou que o mais velho foi o último. E uma vez ele sentou com o mais velho ali, com seus 9 anos, e falou do amor de Deus, né, dentro da linguagem da criança, claro, falou do amor de Deus, pregou o evangelho, orou, fez tudo que estava acontecendo, fez o apelo. Você quer aceitar Jesus? Ah, não sei, pai. Acho que ainda não é o momento. Claro que a gente fica meio ansioso, meio, sei lá, decepcionado. Mas ele segurou a onda. Tudo bem, filho. Puxa, abençoe. E foi dormir. E quando foi de madrugada, o filho acordou, batendo na porta do quarto do pai, ele acordou. E foi, meu Deus, eu fosse um pesadelo. E foi, meu filho. Pai, eu fiquei pensando durante toda a noite, essa madrugada, sobre o que o Senhor estava falando. E eu vi uma coisa: eu sou pecador. E se eu morrer, mesmo com essas crianças, eu vou para o inferno. Pai, eu quero aceitar Jesus agora. Ele orou, o filho aceitou Jesus, os 3 anos estão firmes, nunca se desviaram, estão ali firmes na presença de Deus. Os 3 são casados, estão firmes na rocha, pregando o evangelho, tem até um que é pastor, né? E são uma bênção para o pai, para os pais. Meu irmão, não deu oportunidade para o pastor pregar o evangelho para o teu filho, não, prega você. Tenha a satisfação de você chorar com o teu filho, quando ele fala assim: papai, eu quero ir para o céu, eu quero morar com Jesus, eu quero morar com o Senhor na eternidade. Tem bênção melhor que essa. Não perca essa oportunidade. A prioridade na vida do teu filho não é os estudos. A prioridade na vida do teu filho é Jesus. Você pode pagar a melhor escola e ele se formar na melhor faculdade, ter a melhor profissão, ganhar 100 mil por mês. Mas daqui a 80 anos, 100 anos, sei lá, quando ele morrer, ele vai para o inferno, se não tiver Jesus. Ele vai para o inferno, se não tiver Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, a família tem sido um alvo constante de Satanás. O diabo sabe que, destruindo a família, ele destrói a sociedade, ele destrói a igreja, ele destrói os ministros do futuro, ele destrói tudo que tu criaste, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que a família é um alicerce dado por Ti. Nós cremos que a família, Senhor, foi unida por Ti. Nós cremos que a ideia de família nasceu no Teu coração. Nós cremos que a primeira instituição e a que Tu mais dá valor na terra é a família, Senhor.
E crendo nessa palavra, nós repreendemos, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, todas as ciladas e todas as astúcias que Satanás venha colocar diante das nossas famílias, Senhor. Desde já na autoridade do Teu nome, nós repreendemos, Senhor, e te pedimos que sobre cada membro de nossa família esteja as bênçãos do Senhor. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, zela pela nossa casa, Senhor, porque se Tu não vigiar, ó Pai, em vão vigia a sentinela. Se Tu não estiver diante da nossa casa, não importa que o segurança esteja, não importa que câmeras estejam, não importa a patrulhinha da polícia na frente, porque nós queremos a proteção que vem dos altos céus, Senhor. Que os Teus anjos estejam acampados ao redor de cada um dos nossos queridos. Pai, em nome de Jesus, guarda os nossos olhares do pecado, Senhor. Livra-nos, Senhor, do adultério pelo olhar e pensamento. Não permita, Senhor, que caiamos nessa tentação. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, daquilo que não é prioridade. Ensina-nos, Senhor, a priorizar aquilo que de fato é de suma importância, Senhor, para a nossa família. Ensina-nos a dedicar tempo aos nossos queridos. Ensina-nos, Senhor, a investir tempo com nossos amados. Não permita, ó Deus, que sucumbamos à tentação de estar diante da televisão, diante da internet, diante do trabalho, Senhor, a todo tempo, e não dedicar aquilo que é mais necessário à família, que é ouvir e ser ouvido. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nasceu no coração dessa igreja, e eu creio que foi Tu que semeaste isso, o desejo de falar sobre família. Que esse pontapé, Senhor, não sei se inicial, possa ser um alicerce para cada família que venha a essa casa, independente se é membro dela ou não. E que esse alicerce seja tão bem edificado, tão bem estruturado, que a vizinhança perceba e se aproxime para também participar dessas bênçãos, Senhor. A Tua palavra diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Senhor, eis aqui filhos de Abraão. Como Teu servo disse aqui no início, nós somos o Teu Israel, Senhor. Então que em nome de Jesus a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz, que excede todo o entendimento humano, Senhor, esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É o desejo do nosso coração e é aquilo que Te imploramos no nome do nosso Salvador e Senhor, o amado da nossa alma, Jesus Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Agradeço mais uma vez a confiança do pastor Reginaldo, pastor Roberto. Deus abençoe.